Boa tarde, irmãos. Estamos hoje reunidos, embora à distância, estamos reunidos, virtualmente, através, da tecnologia para levar nossa mensagem, que deveria ter sido levado ontem, a lição 10, mas por problemas técnicos, de celular, não foi possível. Então, hoje, segunda-feira, dia 8, estou enviando a nossa lição, para que todos possam, na medida que tenham oportunidade, acompanhá-la. Paz e graça, irmãos, um bom feriado, que todos tenham uma boa semana e vamos sem mais demoras para a nossa aula de hoje. Inicialmente vou ler para os irmãos os objetivos da nossa lição, que está na revista do professor. Então, vou ler para os irmãos. São dois objetivos. Primeiro, compreender que orar pela missão de Deus no mundo é a maneira mais básica de participar de tudo aquilo que Deus já está fazendo no mundo e ao seu redor. Segundo, orar focalizando a missão de Deus no mundo. Então, esses são os objetivos da nossa aula, da nossa lição. E o texto áureo, irmãos? O texto áureo está lá em Efésios 3, 16 a 19. A oração de Paulo, a oração missional. Então, vamos ler lá o que está em Efésios 3, 16 a 19, abram a Bíblia, irmãos, e vamos ler. Versículo 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no homem interior. Versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Versículo 18. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Esses versículos são importantes. Se tivermos tempo, faremos algum comentário, mas só eles merecem um estudo à parte. Versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Vamos então, irmãos, dar prosseguimento. Mais uma vez vamos falar de Paulo, já sabemos muito a respeito dele, como ele foi convertido, do conhecimento que ele tinha, da cultura dele. Então vamos direto, sem mais demoras, ao que interessa na nossa aula de hoje. Irmãos, como Paulo entende a oração? Resposta: como um instrumento poderoso para a missão de Deus no mundo. Como entender melhor esta frase? Para isto, irmãos, precisamos ler o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 10 e 11. Façamos a leitura. Está lá, versículo 10, 2 Coríntios 1, versículo 10. O qual nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e que ainda continuará a livrar-nos. Versículo 11. Ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Paulo acredita na oração como um instrumento de luta espiritual, ou seja, combater em oração, não é combate físico, é combate espiritual. Então, o que se entende do texto? Como Paulo entende a oração? Acabamos de dizer, Paulo compartilha com os crentes de Corinto as dificuldades, medos, riscos de sua viagem missionária. Então ele relata para os coríntios tudo que ele tinha passado, para os coríntios tudo que ele tinha passado nas suas viagens, os riscos, naufrágios, ameaças de morte, muita coisa aconteceu com ele e os companheiros, Então, irmãos, o que se entende desse texto? O que ele falava? Então, vejam bem, irmão, ele não falava do conforto que sentiu das orações da igreja de Corinto, mas que suas orações foram decisivas para superar obstáculos, pois enquanto ele estava na sua jornada missionária, a igreja travava uma batalha por meio da oração. Ele acredita na oração como instrumento de luta espiritual. Nós vamos ler lá em Romanos 15:30, onde ele convoca os irmãos da igreja de Roma para se unirem a ele em oração. Vamos lá, irmãos. Romanos 15:30. Ao convocar os irmãos da igreja de Roma a se unirem a ele em oração, assim ele escreveu: Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor.
Veja, ele usa aqui a palavra luteis. Essa palavra que está aqui, irmãos, olhando lá na revista do aluno, você vai ver que ela está relacionada com uma palavra grega, cujo sentido é de luta espiritual. É uma palavra que é meio complicada a gente, né, falar rapidamente, né? Sinagonizomai. É um tipo de luta, né? Contexto de sofrimento, né? Em contexto de sofrimento, que pode chegar inclusive ao martírio, né? Muito bem, irmãos. Então, qual era a motivação de Paulo, né, a respeito da oração? Era igual a nossa? O objetivo dele era o mesmo que nosso hoje em nossas orações? Então, para você entender bem, vai lá na página 47 e acompanhe. Olha o conceito que ele tinha a respeito de oração. Orar para ele era o mesmo que lutar, e lutar pelo progresso da missão de Deus. Entretanto, a maioria das nossas orações em nossos dias está relacionada com as necessidades pessoais. Então, irmãos, nós oramos hoje como Paulo orava? De jeito nenhum. O que a gente ora hoje? Ah, Senhor, ah, Deus, né? Preciso de um emprego, preciso de um trabalho, ó Deus, cure-me das enfermidades, dessas doenças. Estamos vivendo agora um momento de pânico, assim, de pandemia, né, com essa Covid-19. Então, as necessidades financeiras ficaram abaladas com perda de emprego, de repente falta alguma coisa no lar, em casa, toda a família reunida em casa, às vezes a casa é pequena e fica aquela balbúrdia, aquela encrenca, aí começam os conflitos pessoais, né? Sabe? Então, irmãos, muita coisa tem acontecido que leva à motivação de oração diferente que Paulo fazia. Mas também são necessidades que nós temos que fazer pedidos a Deus, né, irmãos? Isso não tem a dúvida, né? Sobre necessidades financeiras, sobre enfermidades, né? Sobre o nosso dia a dia. Tudo isso é básico, tudo isso faz parte da nossa oração. Mas não podemos, irmãos, também tem outro lado, né? O lado frívolo da oração, ou seja, você fazer oração no seguinte sentido: ah, Senhor, que eu encontre uma vaga no estacionamento, ah, Senhor, que a festa de aniversário seja uma beleza. Enfim, tem muitas coisas que a gente pede também oração que não são básicas, não são necessárias, mas o que nós não podemos, irmãos, é subestimar, olha que está na página 47, não podemos subestimar a importância e alcance das nossas orações, quando o que está em jogo, o que é, irmãos? É a missão de Deus no mundo. Então, dando prosseguimento, o que significa orar pela missão de Deus no mundo? O que significa isso, irmãos? Orar pela missão de Deus no mundo. Também na página 47 está a resposta, né? A resposta está lá assim, irmãos. Oramos pela missão de Deus no mundo, que é a maneira mais básica de participar de tudo aquilo, né, que Deus está fazendo no mundo e ao meu redor. Quando? Primeiro, a fim de que o Evangelho seja anunciado em todos os povos e nações, na cidade, bairro, no nosso país, né? Nas pessoas com quem nos relacionamos. Oramos também pela divulgação do Evangelho, né? Oramos também pelo crescimento da Igreja de Cristo, inclusive na nossa comunidade local. Também pelos missionários, pelos pastores, pelos que trabalham e se esforçam pelas causas do reino, irmãos e irmãs que encontram dificuldades no seu firme propósito de levar a mensagem. Exemplo clássico, tradicional, que nós podemos lembrar rapidinho, é da nossa irmã Gabriela Mendes, né, que passou momentos difíceis lá em Burkina Faso, né? Ela enfrentou aquele pessoal cheio de, sabe, daquelas coisas assim de feitiçaria, né? Que não acreditavam no Evangelho. Então ela teve uma dificuldade grande de levar a missão lá, mas ela soube tirar assim, né, a contento todas essas dificuldades e converter muitas pessoas lá que eram muitos muçulmanos, muitas pessoas ligadas com feitiçarias, né, sabe, com práticas assim esquisitas, diferentes, que a gente, né, não está acostumado, né, e não faz parte do nosso dia a dia. Mas ela enfrentou tudo isso e enfrentou com brilhantismo, né? Então, irmãos, isto é orar pela missão de Deus. Também temos que orar pela igreja que está sendo perseguida, né? Por quê? Porque tem locais hoje que até hoje o evangelho não chegou. Tem muitos locais na Ásia, na África, que pela maneira como eles lidam com as coisas por lá, muito cheio de feitiçarias, muito cheio de práticas diferentes,
ainda não conseguiu chegar ao Evangelho por lá. Então temos que orar também por isto. Então, irmãos, vamos agora às orações do apóstolo Paulo. Grande parte, da sua vida de oração estava voltada para a missão de Deus. Então, vamos lá. Paulo vai orar pelos crentes de Roma. Qual era o foco das orações de Paulo? É a missão de Deus no mundo, como já falamos. E como Paulo enxergava essa missão? Plantando igreja em toda a Ásia Menor, mesmo enfrentando dificuldades, passando necessidades, perseguições, mas não deixava de levar a palavra aos recém-convertidos. Vejamos agora as orações de Paulo pelos crentes de Roma, Éfeso e Filipos.